Bom dia. Eu vou, Até que é magia negra. eu vou repetir hoje o shur que eu falei no sábado à tarde. Às vezes tem uma parte que não conseguiu vir, mas é replay excepcional. Se eu fizer sempre, vai deixar de vir à tarde. Não faça como Mas você. às vezes são shurim que eu, Baruch Hashem, dediquei várias horas para preparar eles. Então fica no Shabat, mas às vezes sai da memória. Então pelo menos aqui fica gravado, as pessoas podem atingir mais longe. E aproveitar e fazer a propaganda, Baruch Hashem, no Spotify. Eu estou com mais de 1.200 shiurim, Baruch Hashem. São muitos shiurim que a gente dá aqui no dia a dia, com a participação de vocês. A gravação não é só minha, tem vocês aqui também. Cuidado com que... Não ficar famoso. Mas é uma forma que Baruch Hashem proporcionou nessa geração da gente difundir a Torá, atingir muito mais longe. Então, a pessoa na Bahia estava me mandando mensagem ontem à noite, do shiur, etc. Então, quem puder acessar, compartilhar. A gente tem também o YouTube da sinagoga, tem shurim meus, tem shurim do Rabino Madovani, só que o nome não é Rabino, então fica mais difícil de achar. O nome é Keilat Knesset Israel, com K no início e T no final. Keilat Knesset Israel. E aí você vai ter acesso a todos. Vamos lá. Paraxá que a gente leu semana passada, é uma paraxá que ela foge completamente do estilo de toda a Torá. E ela começa a contar, parece história de longe da Torá, uma comparação distante, mas de Harry Potter. Nunca li o Harry Potter, mas dizem que tem a ver com magia e etc. Até inclusive depois do show a gente estava discutindo quantas coisas vieram da Torá, desses super-heróis, etc. É tudo inspirado nas histórias do Tanakh. Um super-homem judeu. E o que escreveram? A Mulher Maravilha também, né? Então, não que acompanhe, só O senhor se inteira. Graças a Deus. a gente se inteira aqui na sinagoga. Bom, é, então, eu queria explicar um pouco a parte mais chocante de toda essa história, que é aquela parte que a mula começa a falar. Então, Bilam, ele está indo, quem lembra da história, a gente já falou na sexta-feira, está indo tentando amaldiçoar o povo judeu. Ele já avisou que ele só vai poder falar o que Hashem deixar, mas ainda assim ele está insistindo, ele acha que vai conseguir manipular Hashem para conseguir amaldiçoar o nosso povo. E aí, depois que Hashem já avisou ele, já falou para ele, ainda no meio do caminho ele insiste, e a mula dele começa a desviar do caminho. E ele bate na mula. E ela desvia, ele bate uma segunda vez. Até que eles chegam num lugar, que eles estão num lugar muito estreito, tem parede dos dois lados, e a mula então ela deita e para de andar. Ele bate uma terceira vez. Naquela hora, a mula vira e fala, o que você me bateu 3 vezes? E aí ele fala, oh, eu estou aqui, né, tentando, o que você me para no meio do caminho? Já é estranho que a mula fala. Pior é quando você responde. Isso é o problema. O cara chega no psiquiatra tentando lembrar a piada, mas era alguma coisa assim. Não, minha esposa fica falando durante a noite, difícil. Ela ficar conversando, falando, precisa dar um jeito. Aí ele falou, como você sabe? Assim, você não está dormindo? Ele falou, não, o Lustre me comentou. Então, a Torá continua numa naturalidade que ele respondeu como se fosse que... então, essa é a parte mais chocante. E mais importante, a gente entender que a Torá não conta historinhas, a Torá não está querendo contar conto de fadas, fada de Shalom, isso aqui é tudo ensinamentos para nós. Mas a pergunta esse detalhe da história, a Torá dá um ênfase, mas ele parece totalmente irrelevante na narrativa da história. Por quê? Porque é mais uma vez Deus falando para ele não ir, através do burro. Ele vai lá e o burro fala para a mula, não contei essa parte, mas a Torá fala, ó, você pode ir, você quer ir com essas pessoas? Vai, mas só vai falar o que Hashem falar para você. Eu já tinha dito isso antes, então não muda nada na história, ele já insistiu em ir de qualquer jeito. Então, na história não muda nada. E mais ainda, logo em seguida ele vê o anjo. Aí ele se prostra para o anjo, desculpa, não sabia. Né? Ele falou, ele não sabia que você estava aqui. Agora eu entendi por que a mula parou. Deus podia ter mostrado para ele o anjo diretamente. Por que a mula precisava falar? E é algo tão importante que no Pirkei Avot a gente lê que tem 10 coisas que Hashem criou no último instante da criação, chamado Ben Hashmashot, aquele horário, já quando o sol está se pondo,
que a gente hoje considera já o Shabat, por a gente não saber que horário que é esse, não ter certeza que horas são, mas Hashem, ele sabe exatamente o horário de começar o Shabat, precisamente, ele criou até o último instante. O que ele deixou para o último instante são 10 coisas milagrosas, e uma delas é a boca da mula. Deus precisava criar logo no início lá e fazer todo um... Tudo bem, uma das coisas que Hashem criou lá foi, por exemplo, o Shamir. Shamir era aquele bichinho no deserto que ele rachava as pedras, ele cortava, quando você corta com laser, como chama? Não tem um nome melhor? Israel. Cortava. Como um verme, né? Era um verme pequenininho, e ele, então, tudo bem, era algo milagroso. As luchot, que eram milagrosas, as letras, você podia ler dos dois lados, era vazado, eu entendo, mas a boca da mula não muda tanto. O que é tão importante a Torá contar isso pra gente? E agora vem a parte mais ainda chocante. Alguns já devem saber. Mas a Guemará conta que aqui teve um diálogo maior do que como a Torá conta, porque a Torá conta em alusões. Se você lê as entrelinhas da Torá, os sábios deduzem, eles passaram pela tradição oral, que teve uma conversa um pouco mais complexa. A conversa era o seguinte: eles estavam no meio do caminho, o Bilam com os grandes ministros do rei Balac. Eles estavam lá. De repente, os ministros viram para ele e falam: você está montado numa mula? No mínimo, uma pessoa como você é um cavalo. Mula é feita para carregar, anda mais devagar, não é digno. Né? Seria alguém, um presidente hoje, andar com um carro Fusquinha. A Fusquinha hoje é caro. Eu ia falar Fusquinha, mas hoje Fusquinha é caro. Tá chique. Se for do Uruguai, pode. Tá. Então, e aí ele responde e fala: meu cavalo, aquela resposta, eu mandei o meu carro no mecânico. E que ele falou? O meu cavalo, ele está no campo. Fugiu, está lá no campo. Aí, e aí ele falou: eu só uso essa mula de vez em quando, é meu carro reserva, é o carro do rodízio. Não é tão bom, é o carro do rodízio. Nessa hora, a mula vira e fala, como a Torá diz pra gente: não, você é aquele que montou em mim, Miotrada Yomazet. Você já montou muitos anos em mim. Não vem se fazer de bonzão, que você anda de cavalo. Eu sou, você sempre me usa. Não é de vez em quando. E aí ele passa vergonha. A mula começa a falar. E ainda... Então, a mula... E todo mundo ouve. Viram que o cara, né? Realmente, acho que... Ninguém saiu correndo. Ninguém saiu correndo. Mas eu pulei uma parte. Ele vira e fala: excepcionalmente eu mandei meu cavalo embora. Aí a mula fala: não, você me usa. Aí ele responde: não, só de vez em quando. Aí ele fala: não, não, senhor, você sempre me usa. Não só que você sempre me usa de dia, à noite você também me usa. E Bilam é exposto publicamente à maior aberração possível, que ele praticava a zoofilia com a sua própria mula. Aqui em Brasília é igual. Não tem um burraço lá? Então, muitos falam do burro falante. Né? Burro a gente tem bastante. Que fala. Bom. Então, mais ainda, questionando se a Torá fez alusão a esse diálogo, é interessante, é chocante, mas a Torá não quer expor, mesmo Bilam. E a Torá não estaria contando esses detalhes se não fosse tão importante para nós aprendermos alguma lição. E mais ainda, quando é um detalhe falando mal de alguém, a Torá não fala. Mesmo de um perverso, a Torá evita falar. Mesmo um animal que é impuro, a Torá tenta evitar falar dessa maneira direta, a não ser que seja uma regra, uma lei. Mas quando está contando lá, por exemplo, que Noah levou os animais puros e os animais que não eram puros, a Torá evita falar. E mesmo com a história do Bilam, conforme Rashi, não são todas explicações que condizem com ela, mas uma explicação autêntica do Rashi, ele fala que Deus em seguida matou a mula. Por que Deus matou a mula? Para ninguém depois colocar ela no museu, colocar ela e falar: ó, essa é a mula que deu um fora no Bilam. Deixa eu dar um fora, esse Bilam não era ninguém tão especial. Mas Hashem, ele preserva a dignidade mesmo da pior pessoa possível.
Então, por que a Torá vai expor esse detalhe? Então, qual que é a explicação? A explicação que o Ramban, Urash, ele traz, que era, na verdade, para colocar o Bilam no lugar dele. Estava todo mundo escutando, estava todo mundo vendo, e aí eles dizem, peraí, esse cara está indo com a boca dele, com o poder dele, supostamente milagroso, para tentar acabar, amaldiçoar, Deus nos livre, um povo inteiro, para a mula dele, ele precisa de um chicote, de uma vara para bater. Então foi para expor ele, a fraqueza dele, que ele não tinha nada. Essa é a explicação mais simples. Mas ainda assim, você não precisa expor tanto, contar todos esses detalhes. Mas na verdade tem a explicação mais profunda, que depois a gente vai voltar para essa primeira explicação e entender ela de uma maneira um pouco mais aprofundada. O que acontece? Por que a mula falou? Então, eu vi uma explicação interessante, que a mula nada mais é que uma projeção do próprio Bilam. A mula falante representava o próprio Bilam. E a Torá vem contar para a gente quem era o Bilam, para a gente entender como a gente deve se conduzir. A mula, ela começa a andar. Ela vê na frente dela um anjo. O Bilam ainda não viu. O que ela faz? O que eu falei? O que ela faz? Desvia. Aparece o anjo de novo. Ela desvia. Até aqui não tem mais jeito. Ela está presa. Está encurralada. Aí ela para. Bilam estava fazendo a mesma coisa. Ele via o anjo de Deus. Ele falava com Deus. Mas ele tenta. Deixa eu desviar para a direita. Não, deixa eu desviar para a esquerda. Eu falo com Deus, mas Deus é só uma pedra no sapato. Eu só preciso dos benefícios. Eu não quero compromissos. Ele tinha a profecia tão grande quanto de Moshe. Hashem deu essa profecia tão grande, não tem profeta maior que Moshe. Isaías, Yeshayahu, não tinha profecia que o Bilam tinha. Ele tinha igual Moshe, o maior profeta de todos, que recebeu a Torá e falava com Deus. Por que Hashem deu isso? Para que os povos não digam, se a gente tivesse um profeta como Moshe, aí sim ele vai mostrar como realmente se pode manipular e usar, a ponto que você é um asno, fala com um anjo e continua sendo um asno. Você, Pilam, você é um hamor, como se fala em hebraico. Você é uma mula, você é um burro. Você fala com Deus e ao invés de você ter compromisso com Deus, se conectar com Deus, o que você faz? Continua sendo uma mula. A mula também fala com Deus. E o Moshe Rabbeinu, ele era o oposto de Bilam, o lado sagrado. Depois que ele recebeu a Torá, o que Hashem fala para ele? Você fica aqui comigo. Ele nunca mais voltou para sua esposa. Era uma exceção, isso não acontece com nenhum outro profeta, mas ele se afastou de qualquer conexão com o físico. O que Bilam faz? No final da Parashá, que é o início da nossa, ele vai lá e sugere para o Balak para que as moças de Midian desvirtuem o nosso povo, e eles conseguem. Então ele é o oposto. E não só isso, ele mesmo, o que ele praticava, era a aberração pior possível. Porque ele era o oposto de Moshe, o oposto da Kedushá. Voltando para a mula que fica desviando, que Deus é só uma pedra no sapato, eu quero só os benefícios de conseguir ver os anjos, conseguir falar com Deus, saber o futuro, para manipular para os meus interesses. Falei no Shabat uma frase muito curiosa. Se Deus já falou que você só vai falar o que ele deixar, por que você está indo? Deus não vai deixar você amaldiçoar o povo. Não vai. Você vai piorar a situação. Você está querendo acabar com esse povo, então pelo menos fica em casa. O que ele estava pensando? Então, ele pensou que ele iria conseguir manipular Deus. Por quê? Porque ele diz o seguinte: tudo que Deus colocar na minha boca, ou no outro momento ele fala, tudo que Deus disser, eu vou falar. E o que ele não disse? Aí eu manipulo. Isso acontece muitas vezes com a gente. Se está escrito, Deus está na Torá, me mostra. Está na Torá? Muito bom. Não está? Então não tem necessidade. Mas em que livro que está escrito? Às vezes não está escrito no livro. É uma maneira da gente se conduzir, tentar procurar servir a Shem melhor. E não tentar procurar as entrelinhas aonde eu posso fugir. Deus não é uma pedra no sapato. A Torá não é uma coisa que vai atrapalhar a sua vida. Pode parecer, se você não estuda, se você não pratica. A Torá, ela vem direcionar a tua vida. Quando você fala com Deus, quando você tem a Torá, você tem que aproveitar a Torá. E aí vem a grande
Eu quero saber Cabala. O que a pessoa quer quando fala quero saber Cabala, sem conhecer nada da Torá? Ele quer supostamente conhecer algum segredo que vai tornar ele num bruxo igual Balac ou Bilam. Essa é o que está na cabeça deles. O que é? Uma busca pelo poder. Por que alguém busca um bruxo, um profeta, nesse sentido? Ele quer sentir poder. Eu já sei o que vai acontecer, você não sabe. Eu já sei que a bolsa vai subir ou vai descer e você não sabe. É uma sensação de poder. Não é para isso que a gente tem a Torá. O poder, na verdade, está na mão de Hashem. Se você está buscando o poder, você é um asno, uma mula, igual o próprio Bilam. E ele fica tentando manipular e tentar, bom, Deus falou muito bem, mas o que ele não falou, eu vou tentar dar um jeito. Fala. Qual é um exemplo mais prático, assim, dessas entrelinhas, que não tá, mas aí a pessoa faz... Deixa o meu cérebro funcionar até o final do shura, eu vou tentar pensar um exemplo mais prático. Pergunta boa, pergunta muito boa. Mas eu vou te dizer uma frase que muitas pessoas falam. Mas o que tem de errado? O que tem de errado? Vou dar um exemplo com meus filhos, tá? Eu não gosto, né? A gente não dá acesso a filmes que não sejam 100% produzidos, kasher, etc. Sempre tem... Mas a tal filme, o que tem de errado? Não, tem filmes muito bons que a gente pode eventualmente assistir, olhar bem e ver que são kasher, tudo bem. Mas assistir alguma coisa, algum programa de televisão que tem nada de errado, vamos supor. Eu pergunto, e o que tem de certo? Não tem nada de errado, verdade. Mas o que tem de certo? O que isso vai agregar na tua vida? O que isso vai trazer para você? Não está escrito, não é proibido. Mas é isso que você vai buscar? A gente tem que buscar se conectar mais com a Hashem e não tentar as entrelinhas. Estou dando um exemplo pessoal. Cada um aplica, vai achar os seus... Quem estuda a Halachá, o Shulchan Aruch, conhece isso muito bem. Que você, às vezes, procura o que está nas entrelinhas. Tem o sim, tem o não. E o cinza do meio? Não está escrito. Então, você pode ter rigores maiores de kashrut, rigores maiores do Shabbat. Um Yehudi, ele vai sempre buscar se conectar mais e não se conectar menos. Essa é a ideia. Run the extra mile. Exatamente. Mas o Bilam, ele conseguiu uma coisinha... Ele conseguiu dar aquela sugestão. De prejuízo. Conseguiu bastante? Sim. Conseguiu? Quantas pessoas morreram? Não, 24 mil. Não digo na hora, eu estou dizendo... Daquilo que ele falou, que foram brahot, mas não sei, alguma nuance que ele quis prejudicar, tem alguma coisa? Que eu saiba não, que eu saiba não. Hashem protegeu o povo de todas as formas. Inclusive, ele foi para lugares que ele sabia que o povo iria pecar naqueles lugares, e aí ele queria invocar a Deus, aqui eles pecaram. É um povo que não se mistura. Exatamente. Isso eu falei na sexta-feira. Isso eu falei na sexta-feira, o povo que não se mistura. Depois escuta o shiur que foi... Falei bastante a respeito. Bom, vamos só concluir. Então, voltando à mula, que é o próprio Bilam, a palavra, e por que a Torá conta essa história da mula? Se você for ver na Torá, tem outras histórias de um burro. Moshe Rabbeinu montou num burro, e a Torá conta desse burro. Quem mais tem de burro? Avraham Avinu. E a Torá conta que ele preparou, tem toda a alusão, a diferença entre Avraham Avinu e Bilam. Avraham era as três características que ele tinha boas, e no fundo são orgulho, tinha humildade, e Bilam era extremamente orgulhoso, sempre buscando ter mais, e etc. Os têm. Por que a Torá conta tanto do burro? Porque o burro representa a matéria. A palavra Hamor vem da palavra Homer, que significa a matéria, o mundo físico. E o mundo físico, essa realidade que nós vivemos, a Torá mostra para a gente como a gente deve encará-lo. Porque ao longo das gerações, filosofias diferentes surgem de como a gente encara o mundo, as tentações que o mundo coloca para a gente. Todo mundo sabe que o ser humano ele é capaz de fazer aberrações, diferente do animal, que só segue o seu instinto. Como você lida com esses instintos que nós temos, que eles são, às vezes, são animais. Então, uns, como o Bilam, dizem, você tem que abraçar. Esse é teu instinto. Isso é você. Você é o Hamor. Você tem relação íntima com o Hamor. Faz parte. Assim como marido e mulher é uma carne só, você e o Homer, você e a matéria, vocês se conectam da maneira mais íntima. E assim você vai conseguir liberar os seus desejos, ficar contente, ficar feliz. E a Torá conta esse detalhe porque isso representa para nós. Não no sentido literal, muito longe de nós, mas no sentido figurativo, muito próximo. Eu vou comer porque eu gosto de comer, alimentar a minha alma animal,
ou eu vou montar em cima do burro, que significa eu estou dominando ele, eu estou direcionando ele. Eu não permito que ele vai me levando aonde ele quer. Assim como, inicialmente, o Bilam, quando ele não viu o anjo, a matéria me leva para cá, depois me leva para lá, que na hora que você coloca a tua cabeça na matéria, de repente, como Korah, você vai ser engolido pela matéria. A matéria te engole. A obsessão pelo dinheiro, pelos prazeres, etc. Você está justo falando agora do site de bets, de apostas, etc. Como o mundo material, isso só muda a cara toda vez. Já desde que Hashem criou o mundo, você tem isso. Desde o fruto proibido. Então, a gente tem isso. E Hashem colocou dentro da gente. Você não tem como se livrar do Hamor. O Hamor está dentro da gente. E você precisa aprender de Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, que a gente precisa direcionar esse Hamor. E ele é saudável, ele é bom. Contanto que você direciona ele para que ele vá aonde você quer e não aonde ele quer. Porque se vai aonde ele quer, ele vai te deixar muito confuso. Uma hora ele quer A, depois ele quer B, depois A e B não é suficiente, vai procurar o C e não tem fim. Concordo? Sim. Faz sentido? Então, essa é a mensagem que a Torá deixa para a gente. Nós sabemos que Mashiach tem duas formas que ele pode vir. Se a gente tiver méritos, ele vem com as nuvens do céu. Se não, ele vai vir como um pobre montado num burro. Coitado. Tanta gente esperando Mashiach, não podiam comprar para ele um carro, uma moto, pelo menos, alguma coisa. Vai vir montado num burro? Qual que é a explicação? Se ele vier dessa maneira, significa que nós conseguimos atingir, o mundo conseguiu se refinar ao ponto de conseguir dominar o Homer, a matéria. Esse é o objetivo da criação do mundo. Deus criou esses instintos para a gente conseguir direcionar e usar eles para Hashem. O Mashiach montado em cima do burro significa ele está projetando, está mostrando para a gente o que é Mashiach, o que nós fizemos. Todas aquelas mitzvot acumuladas ao longo de todas as gerações, elas permitiram que Hashem visse que realmente a gente está dominando a matéria. Ah, mas o mundo não está perfeito, está longe de perfeito. Só que o bem, ele perdura para sempre. O mal, ele se anula. Uma ação positiva, ela muda tudo. Concluí com uma história muito bonita, não sei quem viu o videozinho, Rabino Jacobson, foi traduzido, fizeram as legendas em português, quem quiser eu mando depois, mas lindíssimo. Ele falou que alguns dias atrás, o irmão dele, Rabino Simon Jacobson, que ele é famoso pelo livro que ele escreveu, Em Rumo a uma Vida Significativa, um livro best-seller, milhões de cópias em várias línguas, chinês, inclusive, etc. Então ele recebeu um e-mail de uma pessoa, de um Yehudi, que ele é um músico. Ele foi convidado para tocar num bar, não sei nem repetir o nome do lugar em Nova York, tem um bairro lá, é um nome difícil. Ele foi convidado para tocar. Ele estava tocando e de repente veio a notícia que era uma quinta-feira à noite, veio a notícia que Estados Unidos bombardeou lá o Irã. Estava no bar, estava todo mundo, né, de repente desviou a atenção. E ele parou a música e ele falou: não importa qual religião que você é, vamos todo mundo rezar por paz. Rezar pela paz. Independente, não se posiciona. Vamos cada um assumir uma boa ação. Estou falando aqui de um judeu que não está exatamente estudando numa yeshiva. Ele era um músico muito distante disso, aparentemente. Mas ele fala algumas palavras e depois ele continua. Ele vai dormir à noite. Assim ele escreve no e-mail para o Rabino Simon: eu tenho um sonho. E o sonho foi que o secretário do Rebbe, Rabino Leibel Groner, tio-avô da minha esposa, ele aparece para mim e ele falou o seguinte: o Rebbe pediu para te agradecer, porque graças a você, uma mulher, sexta-feira, acendeu, acho que ele teve o sonho de sábado para domingo, se não me engano, uma mulher acendeu as velas de Shabbat e fazia 50 anos que ela não acendia. E essa vela ajudou a vitória no Irã. Assim foi o sonho dele. Ele acorda e fala: bonito, né? Um sonho legal, um sonho legal. Domingo de manhã, ele recebe um e-mail de uma mulher que conseguiu encontrar ele nas redes sociais. Ela fala para ele: aquele momento que você parou e falou e rezou, para a gente rezar pela paz, eu decidi que eu ia voltar a acender vela de Shabbat. Fazem 50 anos que eu acendi, quando foi o meu Bat Mitzvah, e eu voltei a acender a vela do Shabbat. Aí a história... E como realmente uma ação nossa, positiva, ela pode transformar o mundo inteiro. Então, Celso, eu vi tua cara, não sei se eu interpretei certo, quando eu estava falando de Mashiach, que o mundo está refinado, tem muita gente ainda praticando a mesma coisa que o Bilam praticava,
é verdade. Mas o bem, ele tem um efeito como uma bomba atômica. Ele tem um efeito muito maior daquilo que a gente imagina. O mal, ele se elimina. A gente vê que, às vezes, em um instante, um bip estoura e se acaba com todo um grupo que investiu bilhões de dólares por dezenas de anos, e ele se acaba em um instante. O bem perdura para sempre. Yehudim perduram para sempre. Israel vai perdurar para sempre. As boas ações, as mitzvot que a gente faz, perduram para sempre. A gente precisa focar e saber que cada mitzvah que a gente faz, nós não somos como o Bilam. Por isso, Hashem coloca ele para falar. Literalmente para falar. Às vezes você precisa ouvir diretamente, está escrito. Eu conectei na minha cabeça, está escrito que quando o Mashiach chegar, as pedras vão falar. O que elas vão falar? Sabe aquilo que você fez e ninguém estava olhando? Ou você achou que ninguém estava olhando? Estou falando de coisas boas. Falando de coisas boas. Não. Você fez mitzvot e ninguém estava olhando. As pedras, está escrito no Pasuk. Even Mikir Tizak. As paredes, a pedra da parede vai gritar. Ela vai anunciar o que você fez. A pedra do chão, diz o Yom Yom, ela vai virar para você. Se você pisou em cima e você não estava falando Torá ou fazendo algo positivo, que direito que você tem de pisar em cima de mim se você não é melhor do que eu? O pessoal hoje se preocupa muito com o meio ambiente, se preocupa com os animais. Daqui a pouco vai ser as pedras também. Tem que se preocupar com os minerais também. A pedra onde você pisa, cuidado. Você tem que pisar com um tapetinho. Não, coitado da pedra, né? Você tem que... vamos chegar lá. Ainda a gente chega lá. Mas o que quer dizer? Que ela mesma, a própria matéria, ela vai gritar. Aqui ela vai gritar. Escuta, olha o impacto que você fez. Você talvez não percebeu. Nós aqui estudamos Torá nessa sinagoga. Quanta Torá está absorvida nesse chão, nessa cadeira, nessa janela? A gente não consegue enxergar. Mas Mashiach vai chegar e isso vai gritar. O burro, ele gritou para a gente ouvir, para a gente perceber. É para isso que você tem a matéria? É para isso que você tem a matéria? Tem um anjo na minha frente. Vamos prestar atenção. A gente tem aqui Hashem, a Kadosh Baruch Hu. E na hora que ele enxerga o anjo, ele se prostra, pelo menos naquele momento. Mas o que ele faz? Se prostra, hasta la vista, e continua o caminho dele, achando que ainda assim ele vai conseguir manipular. Mesmo que a mula falou para ele de novo. Né? Mas a ideia é que a gente às vezes se conecta com o físico, com a matéria, ela puxa a gente, ela engole a gente, e a Torá vai ensinar para a gente que nós devemos ser como Moshe, como Avraham Avinu, ter a humildade. Esqueci de falar um detalhe muito bonito, uma das explicações, eu falei que ia voltar para a primeira, que Hashem, ele dá para a gente talentos. O orgulho de Bilam era, eu consigo falar com Deus, eu sou bom. Em um instante, Deus tira esse talento e passa para a mula. Você não tem nada. Você ganhou isso como um presente e eu espero que você faça bom uso. A Moshe recebeu esse presente, ele ficava cada vez mais humilde. Se outra pessoa tivesse esse talento, esse contato com Deus, seria mais humilde, faria mais do que eu. O Bilam, não. Eu falo com Deus. Então Deus, de repente, tira e fala, não, você não tem nada. Eu já comentei algumas vezes de um cantor famoso, religioso, ele fala, às vezes eu acordo gripado e não tenho a voz. Essa hora que eu lembro que a minha voz é um presente de Hashem. Em um instante, Hashem tira, Hashem dá. Tudo que a gente tem que ficar mais humilde. Como o Yaakov ele fala, Katonti mikola chassadim. Eu fico pequeno perante tantas bondades que Hashem me faz. Quanto mais ele me dá, menor eu me sinto. E aí voltar para aquele primeiro Urashi. Urashi fala que era para ele passar vergonha, entre aspas. Que para o povo inteiro, ele quer usar a boca. E para a mula, ele precisa de uma vara. O que quer dizer isso? Você é uma pessoa que tem poder da boca. Eu esperava de você que para uma mula, pelo menos com a boca você consegue dominar. Mas a tua mula própria você não consegue dominar. Então a vergonha que ele passou, e a Torá faz questão de contar, é exatamente isso. Não, tá, vamos envergonhar, ele não consegue dominar a mula. Não, isso representa o erro grande de Bilam. Para falar com o povo e amaldiçoar ou abençoar, você tem toda a força do mundo. Ou seja, você tem o contato máximo com Deus. Para a tua própria mula, para o teu Yetzerará, você está tentando dominar ele com uma vara. Você tem que usar a inspiração divina que Hashem te deu, se conectar com Hashem e se reverenciar para Hashem. Não usar Hashem, entre aspas, para a sua manipulação. Dia a todos.